Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Gostaria de estar fazendo uma live com vocês hoje, sabadão, é dia de live aqui no canal. A gente se encontra às 15 para as 10, normalmente 9h30, 15 para as 10. Mas ainda estou me recuperando da falta de voz, já estou bem melhor, mas falar por uma hora e meia, achei que ia ser um problema, então estou chegando em formato de vídeo e mais rápido gravo aqui um vídeo de 15 minutos e me poupo, porque ainda estou me sentindo sem voz, ainda está falhando, estou fazendo esforço ainda para falar, então peço desculpas. Hoje não estaremos juntos em formato de live e eu estou trazendo aqui esse conteúdo hoje falando para vocês sobre esse Flamengo previsível, né? Debatendo esse possível Flamengo previsível. O Flamengo é previsível mesmo? Será que o Flamengo é realmente um time previsível, sem alternativas, monotático? O Felipe não varia? Será que é bem por aí? Ou será que não é bem por aí? Bom, vamos falar sobre isso. Antes, pedir, obviamente, para você deixar o like, né? Tem aqui o nosso banner pedindo para você deixar o like, tem a chave Pix aqui do canal, tem também o nosso clube de membros aqui do canal, tem um botãozinho aqui embaixo, ó, vire membro, clica nele, vira membro que você vai acessar aqui o nosso grupo de WhatsApp dos membros do canal, tem também a transmissão tática, hoje tem jogo, vamos falar um pouquinho sobre o jogo já já, então, quando tem jogo, tem transmissão tática, você recebe no WhatsApp comentários meus via áudio, mostrando para vocês tudo que está acontecendo taticamente na partida. Você está aqui no canal falando de tática, você gosta de tática, você vai gostar desse conteúdo, posso te garantir, tá? Tem outros benefícios também. Vale muito a pena virar membro desse canal aqui. Vire membro do canal falando de tática, clica aqui, ó. Sempre tem um botãozinho aqui, ó. Seja membro, vire membro, tá? Então, clica aí e vem para o nosso clube de membros, beleza? Bom, gente, falar um pouquinho sobre o jogo de hoje primeiro, tá? Eu não estou colocando esse jogo, inclusive, em destaque e tudo mais, porque Carioca realmente não está mexendo com a galera. Ultimamente o conteúdo pré-jogo não tem dado muita audiência aqui para mim, então estou tentando mudar um pouquinho aqui, virar um pouquinho esse jogo, porque os vídeos pré-jogo têm tido uma audiência baixíssima, especialmente um vídeo de um pré-jogo que não tem tanto apelo assim, de um Carioca, que o Flamengo tem ali que ganhar e tem que torcer contra ali Madureira, Boa Vista, não sei o que, Nova Iguaçu, não sei o que, então combinação de resultados e tudo mais. Então não vejo a galera muito mobilizada para esse jogo. Quero falar sobre algo que tem mais a ver com esse time de uma forma geral, sobre o trabalho do Felipe, acho que faz mais sentido, mas não vamos deixar de falar rapidamente sobre o jogo. O pouco que eu vi do Sampaio Correia, e presta atenção, tá? Eu não costumo ser tão enfático assim aqui no canal, vocês que me conhecem sabem que eu sou cuidadoso, mas o pouco que eu vi eu achei muito ruim. Achei muito ruim, achei muito vulnerável, que se defende mal, se defende no 4-1-4-1, deixa muito espaço ali no lateral esquerdo, tá? Lado direito do Flamengo deve ter muita liberdade ali, o ataque do lado direito do Flamengo deve ter muita liberdade, tá? Então, realmente é um time que defensivamente dá muito espaço, é um time que quando vai sair no contra-ataque tem muita dificuldade também, tá? Por quê? Qualidade técnica dos jogadores, né? Então, erram a tomada de decisão, erram os passes, o time é muito limitado tecnicamente, tá? Então, realmente, o Flamengo tem, assim, obrigação de ganhar e de ganhar bem, tá? Sobre a escalação do Flamengo, vou colocar aqui na tela para vocês o time que eu escalaria, eu acho que tá na hora de poupar alguns jogadores sim, tá? Ah, Rafa, mas eles estão precisando de ritmo de jogo. Sim, estão, mas também não dá para ser exagerado, assim, ao ponto de colocar os caras para jogar quarta, domingo, não sei o que, sábado, quarta, não sei o que, porque senão os caras não têm tempo de se recuperar, não têm tempo de treinar. Eu acho que alguns jogadores precisam de treino, de treinar, sabe? Então tem que ter uma pausa entre o jogo contra o Inter até o jogo contra o Vitória, que é na terça, para dar um pouquinho de treino para alguns caras, tá? Então, assim que eu vejo, o jogo de quarta-feira exigiu bastante do time, então eu tiraria alguns caras para esses caras estarem bem para quarta-feira que vem, tá? Então vamos lá com o time que eu levaria a campo, esse time aqui que eu vou botar na tela agora para vocês, olha só. Eu iria de Andrew, Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas. Danilo está de volta, teve um problema particular, parece que vai estar disponível sim. Né? Jorginho, Everton Araújo, Plata, Carrascal, Lino e Bruno Henrique. Aí pode ser o Pedro também, cada um jogou 45 minutos contra o Internacional, então em termos de desgaste não tem muita diferença. Dá um pouquinho de minutagem para o Lino também, o Cebolinha jogou mais tempo que o Lino pela ponta esquerda contra o Internacional, então faz esse revezamento, digamos assim. Acho que o Arrascaeta precisa descansar um pouquinho, se condicionar melhor, bota o Carrascal ali nessa função central para essa partida, então eu levaria a campo essa equipe aí, tá? Bom, então já falamos sobre esse jogo de hoje, sobre esse Flamengo Sampaio Correia. Será que o Flamengo vai se classificar? Não sabemos, veremos hoje a partir das 9 da noite. Vamos acompanhar e amanhã eu volto aqui para falar sobre esse jogo, repercutir esse jogo e entender como é que foi taticamente essa atuação do Flamengo, tá? Bom, gente, vamos lá. A pergunta que está sendo colocada na capa desse vídeo, previsível, o Flamengo é previsível? Bom, a minha resposta é bem clara, né? Acho que vocês já imaginam qual seja a minha resposta, né? A resposta é que não, né? O time não é previsível, tá? O time tem variações
das mais diversas, tá? Desde a sua plataforma principal, até estruturas, até saída de bola, até dinâmicas, até a forma como o time se comporta em diferentes situações, até a forma como o time começa as suas construções. A gente vai falar sobre cada um desses pontos a partir de agora, tá bom? Eu vou trazer hoje para vocês aqui um campinho um pouquinho diferente, tá? Vou trazer um campinho um pouquinho diferente aqui para vocês, que eu achei aqui na internet um campinho bem legal. Eu quero mostrar para vocês esse campinho aqui que eu achei bem interessante para a gente falar um pouquinho de estruturas e de algumas coisas que eu acho importante a gente pontuar sobre esse trabalho do Felipe, tá? Então vamos lá, aqui com esse campinho bem legal aqui do FM Stadium. Deixa eu colocar essa visão aqui que eu acho mais legal aqui. Aliás, na verdade, essa aqui, ó, que dá para ver legal aqui o campo, dá para ficar maior aqui o campo, tá? Então a gente está vendo aqui um 4-2-4, né? Barra 4-4-2. O Flamengo joga muitas vezes a partir dessa estrutura aqui de 4-4-2, tá? Com uma dupla de ataque com Arrascaeta e Pedro, né? Esses dois caras de frente aqui, né? Que são em tese os titulares, que foram os caras que jogaram mais em 2025. E muitas vezes joga com os pontos fazendo papel de meia, né? Os pontos vão trabalhar por dentro, aqui o ponto esquerdo trabalha um pouquinho mais por fora normalmente, né? Mas a gente vê o Felipe falar muito sobre esse 4-4-2. Muitas vezes isso acaba virando também um 4-2-4, né? Então já tem uma variação aqui de esquema tático base, né? E tem muita gente que odeia esse sistema, que acha que esse sistema é muito ruim. Eu particularmente não acho, já mostrei para vocês que esse sistema é um sistema que tem suas qualidades, que não dá para a gente hatear um sistema tático, não existe isso, tá? Até porque isso aqui, na verdade, é muito menos importante do que parece, tá? Essa plataforma base, né? Eu interpreto esse time do Flamengo como um 4-2-3-1, tá? Eu interpreto esse cara aqui por trás do atacante como um segundo atacante, tem muita liberdade para circular, né? Você tem essa movimentação desse ponta direita aqui que vem muito para dentro. A gente vai falar sobre estruturas já já, né? Mas a gente está olhando aqui para a plataforma base aqui, que é um 4-2-3-1, tá? Bom, então, em termos de plataforma base, tem variações. Eu sei que tem muita gente que pede para jogar com 3 zagueiros, ou que pede para jogar no 4-1-4-1, 4-3-3. Gente, não dá para ter um monte de sistema diferente. Um time que joga no 4-3-3, 4-4-2, 4-1-4-1, 4-2-3-1, 3-5-2, 3-4-2-1, 3-1-4-2. Não existe isso. Não existe um time de futebol que fica trocando tanto de sistema assim. Não dá certo. Isso não dá certo. Não costuma dar certo, tá? Isso não costuma dar certo. Essa é a grande verdade, tá? Bom, vamos falar agora sobre estruturas, né? Estrutura de construção do time do Flamengo, né? A gente sabe qual é, né? Você avança aqui o lateral direito, você tem esse ponta direita trabalhando mais por dentro aqui, vai se juntar também a esse camisa 10, esses caras ficam por trás aqui do 9 e o Flamengo monta esse 3-2-5, né? Com os dois zagueiros aqui, o zagueiro pela direita fazendo o papel aqui mais nesse setor do campo aqui, né? O zagueiro pela esquerda vem centralizar, normalmente o Léo Pereira, né? E o lateral esquerdo, o Alexandre, né? Vem fazer aqui esse 3-2-5, tá? 3-2-4-1, como vocês preferirem, tá? 3-2-5 é uma estrutura muito usada no mundo todo para construir, porque é uma estrutura muito equilibrada, né? Você tem basicamente aqui 5 caras mais recuados protegendo a transição defensiva e tem caras mais avançados, 5 caras mais avançados, para agredirem a última linha, para tentarem uma vantagem numérica contra uma linha de 4, para tentarem uma igualdade numérica e vantagem qualitativa a partir de uma linha de 5. Tá? Então o Flamengo usa muito esse 3-2-5, mas usa também o 3-1-6 quando ele abre aqui o Alexandro, tá? Abre aqui o Alexandro, baixa um volante, abre os dois zagueiros aqui, baixa um dos volantes, tem aqui esse 3-1-6, e aí ele tem os dois laterais abertos ao mesmo tempo, e aí a tendência é esse meia aqui, esse segundo atacante, camisa 10, eu acho que ele se juntar mais aqui ao atacante, ao Pedro, ao Bruno Henrique, né? O ponta dá um passinho para dentro e você tem aqui os dois laterais ao mesmo tempo abertos e os dois pontas por dentro, tá? Então a estrutura fica mais ou menos essa aqui, os pontas inclusive recuando um pouquinho mais, às vezes recuado, mais do que o 10 e o 9, né? E você tem essa estrutura aqui. Inclusive, essa estrutura aqui de 3-1-6, tá? Deixa eu falar sobre isso aqui é importante, tá? É uma estrutura que recentemente o Felipe tem usado mais. O Felipe passou a usar um pouquinho mais cedo essa estrutura de 3-1-6 durante os jogos. Então, normalmente o Felipe começa no 3-2-5, e só lá para o segundo tempo, só quando o time está precisando realmente reverter um resultado negativo, um resultado adverso, ou então quando precisa conquistar um gol porque está empatado, quer vencer, passa para o 3-1-6. O Felipe tem usado esse 3-1-6 mais cedo, tá? A gente viu isso acontecer nesses jogos desse início da temporada. E nesse 3-1-6, obviamente que a equipe vai ficar um pouquinho mais vulnerável. O Flamengo tem sofrido mais contra-ataque, por quê? Porque são só 4 jogadores aqui para defender
contra-ataque. Você tem aqui só 4 aqui e 6 aqui mais avançados. E com o Alexandre mais avançado e o lateral direito mais avançado, seja ele Varela ou Royal, você tem aqui mais espaço nesses corredores aqui por trás dos zagueiros, tá? Então, o Flamengo tem sofrido contra-ataque porque tem defendido com menos e tem deixado os corredores mais vulneráveis, os zagueiros estão mais expostos, tá? Então, essa mudança aí do Felipe usando o 3-1-6 mais cedo durante as partidas, até às vezes de início, né? Tem deixado o time um pouquinho mais exposto, sim, tá? Agora, tem só o 3-2-5 e o 3-1-6? Não, tem também o 4-2-4 como estrutura de organização ofensiva, tá? E não como plataforma, né? Você tem aqui o Flamengo baixando aqui os laterais ao mesmo tempo, e o Flamengo ganhou uma final de Libertadores jogando assim, se estruturando assim, recuando o lateral, ao invés de espetar lá o lateral lá na frente, o Flamengo recuava o Varela para poder atrair a marcação aqui do Piquerez. Então o Flamengo também se estrutura nesse 4-2-4, quando sente que é necessário, recua um pouquinho mais aqui os zagueiros e faz essa estrutura aqui quando sente que é mais seguro ter 4 aqui para defender transição e quando faz sentido jogar com mais gente recuada para atrair o adversário e depois jogar nas costas, tá? O Flamengo também usa, alguns momentos, uma estrutura de saída de bola só com 2 zagueiros, fez um pouquinho assim até contra o Internacional essa última quarta-feira. O Internacional baixava bastante o bloco aqui, deixava um bloco médio-baixo aqui, muito pouco pressionante, não soltava pressão, então o Flamengo só abria aqui os 2 zagueiros, tá? Tinha aqui os 2 volantes no duplo pivô e já avançava os 2 laterais aqui, uma estrutura também bastante ousada, né? Que quando você perde a bola, pode inclusive gerar contra-ataque. Foi o que aconteceu, inclusive, no gol do Inter. Não foi por causa disso, foi uma transição, foi um contexto diferente, mas o Flamengo também usa isso aqui, em alguns momentos, esse 2+2 aqui na saída de bola, que é uma saída bem ousada. Então tem várias estruturas e tem muitas variações de saída de bola, de estrutura de construção. Então aqui a gente já vê bastante variação, tá? E aí a gente tem que responder algumas perguntas aqui que são feitas de uma forma geral pelo torcedor quando a gente debate aqui, a gente vê na rede social, a gente precisa falar sobre sobre esses questionamentos, tá? Então vamos lá. O Flamengo tem dificuldade de jogar contra time que marca individual. Bom, eu vou lembrar aqui de alguns exemplos de algumas partidas em que o Flamengo enfrentou adversários que estavam marcando individual e o Flamengo simplesmente botou esses caras na roda. Palmeiras, o Palmeiras marca individual e o Flamengo venceu as 3 contra o Palmeiras em 2025. Venceu as 3, né? No Allianz, no Maracanã, em Lima, em qualquer lugar o Flamengo venceu. O Flamengo foi eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil, teve dificuldades no jogo no Maracanã, mas lá na Arena MRV o Felipe entendeu como é que estava funcionando aquela marcação individual do Atlético e botou os caras na roda. O primeiro tempo do Flamengo foi muito bom e o Flamengo acabou vencendo o jogo lá e depois nos pênaltis foi eliminado. Contra o Racing marcando individual, o Flamengo jogou muito bem no Maracanã, partidaça, 1-0, não traduziu o que foi o placar. Bragantino também no Maracanã, 3-0, o Flamengo passeou já na reta final do Brasileirão do ano passado. Estudiantes, a mesma coisa, quando, não é verdade que o Flamengo tem tanta dificuldade assim contra o time que marca individual. Em alguns jogos teve dificuldade porque o adversário marcou bem, o Flamengo não estava tão bem, mas não é por conta da marcação individual em si, tá? Outra coisa que eu vejo muito falarem, né? O Flamengo tem dificuldade contra a linha de 5. Gente, vamos lá. Quando o adversário marca com linha de 5 e marca bem, é difícil para qualquer um, não é para o Flamengo, é para qualquer time. Especialmente se for um 5-4-1. O Flamengo enfrentou alguns 5-4-1 na temporada passada e teve dificuldade porque é difícil para qualquer um. Qualquer um, tá? Então, furar a linha de 5, se ela estiver muito compacta, especialmente no 5-4-1, é difícil. O Flamengo teve dificuldade agora contra o 5-3-2 do Inter? Sim, porque o Inter marcou muito bem, soube fechar muito bem o espaço. Quando o adversário marca bem, é difícil sempre, não tem jeito, tá? Então, a gente precisa entender também que cada jogo é um jogo. Eu concordo muito quando o Felipe fala sobre isso. Cada jogo é um contexto, cada jogo é uma história, cada jogo se desenha de uma forma. Você pode avaliar, sim, o futebol de forma macro, entender como é que um time pode ter uma dificuldade aqui ou ali e como é que ele vai bem aqui ou ali. Mas você também precisa entender que cada jogo é um jogo, cada jogo é um contexto, porque senão a gente às vezes acaba generalizando e, já diz o ditado, toda generalização é burra. E assim, o Flamengo também foi bem contra times que defendem com 5. Palmeiras, o próprio Racing, o São Paulo, o Corinthians. E eu sei que você vai me questionar e falar assim, Rafa, mas e 2026? Calma que a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar em 2026. Vamos falar aqui sobre as maneiras diferentes que esse time constrói, né? Esse time ataca de forma diferente, tá? Esse time inicia suas construções atraindo para libertar. O time gosta de atrair para libertar. Tem uma forma que o time tem de gerar espaço nas costas do adversário, trocando passes mais curtos, forçando uma zona de pressão, induzindo o seu adversário a andar para frente, para tentar ali fazer com que ele acredite que ele vai conseguir te pressionar e roubar a bola. Você tira essa bola da zona de pressão, ataca as costas do seu adversário. O Flamengo fez vários gols assim em 2025. É uma forma inteligente de lidar com o futebol moderno. Eu particularmente acho bastante legal
essa forma de você construir e de gerar vantagem, de gerar espaço, tá? O Flamengo também tem uma outra forma de construir e de gerar espaço, que é pesar um lado para depois usar o outro lado, especialmente pesar o lado esquerdo para depois levar a bola para o lado direito. A gente viu o Flamengo fazer isso muitas vezes. O lado esquerdo que associa, o lado direito que tem profundidade. Outra coisa que o Flamengo faz é a condução dos zagueiros, não, que os zagueiros conduzem para tentar induzir o salto de um meia, de um volante, de um ponta. Você avança, induz o salto de algum jogador dessa segunda linha e gera espaço nas costas. O Flamengo fez isso várias vezes ano passado. Eu lembro muito do jogo contra o Racing, né? Os zagueiros conduzindo, passe no Alexandre, o Alexandre dava o passe de fora para dentro, achava espaço ali no entrelinhas, aquele meio espaço ali. Então, também é uma forma que o Flamengo costuma usar. Então, a gente já está falando de uma terceira forma de gerar vantagem. A gente também pode olhar para o uso da vantagem qualitativa, né? O Flamengo, muitas vezes, quando está enfrentando marcação individual, usa a vantagem qualitativa, usa o fato do time ser muito qualificado, se aproveita do fato do time ser muito bom individualmente. Então, quando enfrenta o Palmeiras, por que o Palmeiras costuma se dar mal? Porque nesses confrontos, nesses duelos pessoais, os jogadores do Flamengo são qualificados, vencem esses duelos e geram vantagem a partir disso. Então, um exemplo claro disso é o famoso gol lá do Pedro, em que ele faz o pivô em cima do Fux, gira, dá o tapa para o Arrasca e o Arrasca fica na cara do gol. Então, o Felipe também estrutura muitas vezes o time para vencer duelos pessoais e a partir disso gerar vantagem. E aí a gente está olhando para um técnico também que é muito estrategista e que também prepara o seu time, prepara o seu plano de jogo muito baseado no que é o adversário. Então, se o adversário marca individual, eu vou promover essas vitórias em duelos pessoais. Se ele marca de uma outra forma, te induzindo para o lado, eu vou fortalecer esse jogo pelo lado para que eu possa gerar vantagem a partir do espaço que ele vai me ceder. Então o Felipe olha muito para cada jogo também. Isso é muito importante, tá? E também o Flamengo tem a bola parada. A gente sabe que a bola parada decidiu Libertadores para o Flamengo ano passado, foi muito importante e deve continuar sendo importante em 2026 também, tá? Agora, isso quer dizer que o time é perfeito, que não tem problema, que o Felipe é um gênio da bola, que ele é, enfim, o novo Guardiola, que ele vai mudar o futebol? Não. Né? O time pode melhorar coletivamente? Sim. O que coletivamente esse time pode mudar? Por exemplo, trabalhar um pouquinho mais com o lateral direito por dentro. Espeta um ponta ali. Plata, por exemplo, é o cara que sabe fazer esse papel de ponta aberto, é um cara de espaço de força. Eu acho que o Plata muitas vezes é subaproveitado nesse Flamengo. Bota esse cara para gerar jogo por fora, ele não é um inimigo do gol, ele é um cara que tem dificuldade de finalizar, de estar ali próximo do gol. Bota esse cara para trabalhar ali por fora no corredor lateral, espaço de força. Ele é um cara que fazia muito isso nos outros clubes onde ele atuava. E aqui no Flamengo o Felipe mudou um pouquinho a forma desse cara jogar e, embora ele consiga se dar bem em espaço curto, ele é um cara que tabela, muito dinâmico, ataca espaço, acaba que ele fica muito próximo da baliza, que é uma situação que não é nem tão confortável assim para ele. Pode ter esse cara aberto um pouquinho lá, o Luiz Araújo também trabalha bem ali, bem aberto, né? E aí você tem a possibilidade do lateral ultrapassar por dentro, você tem esse passe que vai achar o lateral fazendo essa ultrapassagem mais próximo da área, né? E tendo menos trabalho para fazer cruzamentos tão difíceis. Então, isso é um ponto que eu acho que poderia melhorar nesse time do Felipe coletivamente. Bota o ponto um pouco mais aberto, deixa o lateral um pouquinho mais por dentro, deixa os dois laterais por dentro, abre os dois pontos ao mesmo tempo, né? Isso é muito utilizado no futebol mundial e acho que o Felipe usa pouco, tá? Bolas na profundidade, eu falei sobre isso recentemente aqui no canal, num vídeo que eu falei sobre falta de profundidade. Tenho percebido que os zagueiros não têm feito mais aquela bola que acha direto o atacante atacando a profundidade, o atacante fazendo esse movimento de ruptura. Então, sinto falta disso. O Flamengo usava bastante isso. Vejo alguns times que eu gosto, que eu acho muito interessante no futebol mundial fazendo isso também, e sinto falta do Flamengo fazendo isso. Vejo o Barcelona fazendo muito isso, vejo o Marseille fazendo isso, vejo o PSG às vezes fazendo isso também, e sinto um pouco falta disso. O Flamengo trabalha muito curto, legal trabalhar curto, você está estruturado, mas de vez em quando passes mais longos, né? Fazer essa bola chegar mais rápido na profundidade para obrigar o adversário a correr para trás, para deixar esse adversário um pouquinho mais desconfortável, para obrigar essa linha do adversário a se deslocar um pouquinho mais, tá? E outra coisa que eu acho que poderia melhorar também são as finalizações de média distância, né? O Flamengo finaliza pouco de média distância para um time que tem tanto a bola. Então, se você for olhar proporcionalmente para o tempo de posse de bola que o time tem versus a quantidade de finalizações, é pouco. Então, acho que tem que finalizar mais de média distância porque você vai gerando vantagem, vai sufocando o adversário. Mesmo que essa bola vá para fora, você gera um tiro de meta, sobe o bloco, o adversário está ali sufocado, não consegue sair do seu bloco alto. Então, finalizar, na minha visão, sempre é bom, tá? E individualmente, né? Esse time pode melhorar? Pode, né? Pode melhorar sim. Tomar decisão, pode melhorar em efetividade. Os jogadores perdem muito gol. A gente tem falado bastante sobre isso. Em erro de passe, de uma forma geral.
time tem errado muito passe, embora a gente saiba que é um contexto de início de temporada, e algo que eu falei também aqui na quinta-feira, no pós-jogo depois da partida contra o Inter, esse bom mocismo, né? Isso é uma coisa que é individual, coletiva também, individual barra coletiva, o time é muito bonzinho, tem que parar de ser bonzinho, não dá para ser bonzinho, tá? Então, gente, assim, mudar a plataforma tática, tem que jogar no 4-3-3, tem que jogar no 4-1-4-1, isso aí não faz tanta diferença quanto vocês pensam, tá? E o Flamengo sim tem variações, especialmente de estruturas quando você olha para o time em campo, que não são essas estruturas de 4-4-2, esses esquemas táticos. Estou falando do 3-2-5, 3-1-6, 4-2-4. Não adianta a gente ficar achando que tem pouca variação tática porque não joga com 3 zagueiros, ou porque não joga no 4-3-3, ou porque não é por aí. Não é por aí, tá? E o time tem formas diferentes de construir, de gerar vantagem, de machucar o adversário, embora possa melhorar, como eu já falei aqui, alguns pontos que eu acho que o Flamengo pode melhorar, sim, tá? Bom, sobre 2026, é difícil avaliar porque estamos no início de temporada. Mas os outros também estão e estão ganhando do Flamengo. Concordo, mas o Flamengo terminou a temporada muito tarde ano passado e começou a temporada esse ano mais tarde também. Os clubes, de uma forma geral, optaram por dar menos férias, voltarem mais cedo e estão no estágio mais avançado que o Flamengo. Essa aqui é a grande verdade. Então o Flamengo tem sofrido com isso. Então não dá para a gente dizer que, de repente, em 2026 o Flamengo se tornou um time manjado, que todo mundo já sabe o que o Flamengo vai fazer. De uma hora para outra, de repente, o Flamengo se tornou um time que todo mundo já sabe como marcar, já sabe como neutralizar. Não é assim. De uma hora para outra. O Flamengo vinha ganhando de todo mundo, venceu o Brasileirão, venceu a Libertadores, era um time que vencia a maioria das partidas, era o melhor time do Brasil e da América do Sul, e aí não era manjado. De repente, por causa de 3 derrotas e um empate, virou manjado de uma hora para outra. Não, gente. Não é assim que funciona. Né? O que está pesando é o fato do Flamengo ter começado a sua temporada mais tarde que os outros e está no estágio físico e técnico ainda muito inicial e está pagando por isso, porque erra muito passe, erra muito tomada de decisão e fisicamente tem sofrido também. Você tenta, inclusive, executar as ações e o corpo às vezes não responde. Então, o Felipe falou que espera que isso vá cada vez mais se atenuando, a gente também espera, o torcedor também espera que isso vá se atenuando. Vamos observar, vamos ficar aqui torcendo para que essa situação se resolva o quanto antes. Mas não, o Flamengo não é um time previsível, não, o Flamengo não é um time monotático, o Flamengo não é um time que não tem variação, nada disso, não caia nessa besteira. Vamos olhar para o contexto, existe um contexto, o Flamengo em muito breve vai retomar o bom futebol, vai voltar a ser aquele time dominante que a gente viu em 2025. Posso apostar isso com vocês. Beleza? Mais uma vez eu quero agradecer pela audiência. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, hypa e vira membro aqui do canal Falando de Tática. Até o próximo vídeo. Eu fui. Abraço, valeu. Saudações.